Bom dia a todos. Gostaria que você que está aí fora entrasse. Nós vamos dar início à nossa EBD, né? Nossa EBD online, para quem está nos assistindo, e EBD ao vivo e a cores, para quem está aqui no nosso templo. Seja bem-vindo à Igreja Batista Betel. Que bom nós entrarmos na sua casa com uma palavra de conforto, uma palavra de segurança e, acima de tudo, crendo que Deus está no controle de tudo. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós teremos conosco os irmãos da Igreja Batista em Cariaçu. O pastor Roberval vai estar aqui, ministrando aos nossos corações. E nosso louvor também vai juntar com o louvor de Cariaçu, vai ser uma grande bênção. Já colocamos as músicas, né, que nós vamos cantar ao Senhor no nosso grupo. Então venha fazer parte desse grande coral às 19 horas. Só lembrando, irmãos, nossa igreja está todo vapor. Não paramos. Lembrando a você também que está nos assistindo, que a nossa capacidade de pessoas aqui no nosso templo aumentou para 43 pessoas. Então, você pode vir, já nos preparamos para isso, para receber as pessoas, de acordo com todo o critério da vigilância sanitária aqui de Pouso Alegre. Que bom que você está aqui. Vamos orar? E hoje nós vamos estudar 1 Pedro capítulo 2. Vai ser uma grande bênção para nós, né? Feche seus olhos, agradeça a Deus, porque você está aqui. Você está aqui na casa do Senhor, né? Que bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista declarou isso, né? Feche seus olhos, agradeça a Deus, ó Deus, eu estou aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Nós vamos sair daqui diferentes como nós entramos. Gostaria já de convidar o pastor Carlinhos, que vai estar aqui conosco. Vamos orar e já vamos passar a palavra diretamente para ele, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor caminha conosco, o Senhor está ao nosso lado, e o Senhor nos tem protegido, o Senhor nos tem amparado. E, ó Deus, acima de tudo, nós queremos agradecer esse grande amor de Deus por nós. Louvamos a Deus também porque nós estamos vivendo e presenciando tudo aquilo que está na Tua palavra se cumprindo na nossa geração. Ó Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade. Isso não nos amedronta, pelo contrário, isso nos encoraja a seguirmos avante para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo isso. Abençoa a vida do teu servo que está aqui conosco, que vai ministrar os nossos corações também. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor trouxe para o nosso convívio, ó Deus, foi resposta de oração, que o Senhor mandasse pessoas, irmãos comprometidos com a tua obra para nos ajudar. Nós só temos que agradecer ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nem preciso te apresentar, né? Não. Né? Pastor Carlinhos, irmãos, é um amigo, é um irmão que está chegando para a nossa igreja. Né? Louvamos a Deus pela sua vida. Né? Nós até brincamos hoje, Raquel. Ainda bem que a esposa não veio, que nós vamos sair mais cedo hoje da igreja. Já falei isso para ele. Porque quando a Sônia vem, a gente fica aqui até mais tarde. A Sônia não veio hoje, né? Estamos felizes porque você chegou aqui ao nosso meio, ao nosso convívio, né? Esperamos, pastor, que você seja uma grande bênção aqui na vida da igreja, porque nós queremos ser uma bênção na sua vida também. Que Deus te abençoe muito, querido. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Na verdade, pastor, quem fica feliz e abençoado sou eu, pelo privilégio de poder conhecer mais parte do povo que vai passar a eternidade juntos. Então, isso aqui alegra demais o nosso coração. Conforme o pastor disse, nós vamos hoje conversar um pouco sobre 1 Pedro capítulo 2. Por que conversar um pouco? Porque em 50 minutos a gente não teria condições de aprofundar em um capítulo onde se traz tantos ensinamentos contemporâneos. Embora tenha sido escrito há praticamente 2000 anos, mas continua sendo mais atual do que nunca. Eu costumo dizer que a Bíblia, semelhantemente, é um jornal que saiu hoje pela manhã, a sua edição de hoje. De tão atual que continua sendo os temas tratados na Bíblia.
Então você que está com ela aí, por gentileza, 1 Pedro capítulo 2. Nós dividimos o capítulo em 4 partes para ficar mais fácil o nosso entendimento e compreensão. 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3 apenas. Depois a gente vai dar sequência. Diz assim a palavra de Deus: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o ardente leite espiritual puro, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro começa esse capítulo 2 como se fosse uma conclusão dos últimos versículos do capítulo 1. A gente sabe que a palavra portanto em português já demonstra uma certa conclusão, já caminhando para uma conclusão. E aí ele diz que é para a gente deixar de se aderir à igreja por motivos nocivos. Como assim? Às vezes a gente vai à igreja porque lá é bom, tem pessoas legais, a gente escuta uma melodia bonita da música. Às vezes a gente vai lá porque a gente está sozinho. Às vezes a gente vai lá porque a gente quer que o nosso ego seja massageado. Isto Pedro está dizendo que são motivos nocivos para a gente procurar igreja. Nós devemos procurar a igreja porque é a representação visível de um Deus invisível. E em virtude das várias denominações, se compõe o corpo de Cristo chamado a igreja com I maiúsculo. Então o motivo de nós estarmos aqui é que a fé de vocês possam aquecer a minha fé e a minha fé possa contribuir para o crescimento e aquecimento da fé de vocês. E aí juntos nós continuamos esta caminhada. Pedro ainda diz que é para deixar a inveja e a ruína das obras eclesiásticas. Como assim? Não sei se vocês se recordam, mas lá em Lucas capítulo 22, principalmente a partir do versículo 24 em diante, estão os queridos discípulos de Jesus discutindo entre si qual deles parecia ser o maior. A palavra que está lá, o verbo que está lá é parecer. Não é eles estavam discutindo qual deles era o maior. Não, eles estavam mais ou menos assim, qual de nós parece ser o maior? E conforme eu disse, há quase 2000 anos essa questão da inveja, essa questão de querer parecer melhor que os demais, não é algo de hoje. Já lá naquela época, do lado de Jesus, aprendendo com os ensinamentos dele, nós percebemos discípulos de Cristo brigando para ver quem queria ser o melhor. Em outra passagem vai ter a mãe de um dos dois falando: Jesus, põe um filho meu à tua direita e o outro à esquerda. Cada coisa que a gente lê na Bíblia, e aí a gente fala: nossa, como é que pode umas coisas dessas? E hoje, o que a gente tem pedido para Jesus? Eu me lembro de uma situação. Para quem não sabe muito a meu respeito, eu sou funcionário público municipal há quase 28 anos. E prefeitura é a coisa mais gostosa trabalhar lá. Nesse ano político, então, que eu diga. Às vezes o prefeito que está lá pensa que você é contrário e está apoiando o que quer entrar. No ano seguinte, o que entra pensa que você é contrário e queria que o que saiu não saísse. Então a gente tem esses entraves lá dentro. E num determinado período, não vou citar o ano para vocês não tentarem identificar quem seria o prefeito na época, estava passando por uma perseguição. E a oração minha era algo mais ou menos assim: Senhor, eu ponho fulano nas tuas mãos. Fecha a mão, aperta ele, me esgaia ele. Era algo mais ou menos assim. E a minha oração, durante uma semana mais ou menos, foi nesse sentido: olha, eu te sirvo, fulano não te serve, olha o que ele está fazendo comigo. E aí Deus falou ao meu coração: se eu tivesse feito isso com você antes de você me conhecer. Aí a oração muda, né? Senhor, tem misericórdia do fulano, Senhor, assim como um dia o Senhor teve misericórdia de mim. Semelhantemente, aqui é o texto da Bíblia que Pedro, aliás, está falando. Então olha só como que nós agimos de determinadas situações de acordo com aquilo que eles também enfrentavam. E aí, a partir daquele momento, a oração foi para que Deus realmente salvasse essa pessoa.
Todos estes pecados que Pedro está falando aqui, na questão da inveja, na questão da discussão, são pecados do espírito e estorvam, atrapalham o progresso da santificação. Aquilo que eu alimentar a minha mente é aquilo que vai dar certo. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, pelo menos aqui, quem não dirige carro, pelo menos já conhece com certeza quem dirige carro. E quando você está com a sua mente boa, você passa numa vaga apertada, você fala, eu vou estacionar esse carro aí. Aí você manobra, estaciona, sai de lá, faltou um palmo atrás, um palmo na frente, você ainda olha, nossa, eu sou bom, né? Por quê? O negócio começou na sua cabeça. Quando você não está bem, o lugar que cabe um caminhão, você para o carro. Mas quando você sai, o carro está torto em relação à sarjeta. Por quê? Porque é o pensamento. Quando você vai fazer uma ultrapassagem na estrada, você olha, está tudo lindo e maravilhoso. Tem distância, é permitido. A hora que você dá seta e vai ultrapassar, se o carona fala, cuidado, você para. Você não vai. Então, isto que Pedro está querendo nos mostrar é o que atrapalha o nosso progresso espiritual. Principalmente na questão da santificação. Porque é aquilo que nós acreditamos. Não é o que o outro fala, é aquilo que nós mesmos acreditamos. E esses pecados, essas situações, essas picuinhas, ao invés de promover uma maturidade espiritual, pelo contrário, atrasa o nosso crescimento. E aí a gente ouve aquela história. Fulano, você trabalha com o quê? Pegando o gancho que a gente está seguindo aqui, eu sou motorista profissional. Certo. Você tem quanto tempo de experiência? Eu tenho 10 anos. Tem 10 anos de experiência ou tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? Trazendo isso agora para dentro da igreja. Eu sou cristão há 20 anos. 20 anos de experiência com Cristo ou 1 ano de experiência com Cristo repetido 20 vezes? Percebem a diferença de como que isso atrapalha a nossa evolução, o nosso crescimento enquanto cristão? Porque às vezes fica o quê? Fica rodando, fica patinando, não se cresce. É isso que Pedro está falando aqui. Essas coisinhas vocês ficam gastando tempo aí, ao invés de separar tempo, conforme aqui no estudo da palavra, que é a EBD, vocês precisam deixar essas coisas de lado para que aprendam através do quê? Do puro leite genuíno, que é o quê? É a palavra de Deus que não é contaminada. E aí ele ainda diz mais um pouquinho, que é a questão que, se é que provastes que o Senhor é bom. Este versículo é alusão ao Salmo 34, versículo 8. Ou seja, em português, o se é a famosa partícula, né, da dúvida, né? É o se. Então, aí é que é o negócio. Pedro, resumidamente, está dizendo, olha, se você verdadeiramente provou que o Senhor é bom, você não faz isso. É simples. É simples. Se nós realmente provamos de Deus e entendemos que esse caminho é bom, igual o pastor falou dias atrás, em virtude de um filme, o Senhor é bom o tempo todo, Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, e aí outra pessoa respondia o tempo todo, Deus é bom. Se realmente isto está dentro de nós, as nossas ações exteriorizadas precisam demonstrar e comprovar que eu provei que Deus é bom. Agora nós vamos para a parte 2. Que são os versículos de 4 a 10. Chegando-vos a ele, falando de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os construtores rejeitaram, foi colocada como a principal, a pedra angular.
e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então Pedro, ele deixa de falar da questão individual, que até então ele estava ali falando do lance das invejas, de contendas, e agora ele já começa a trabalhar na questão da igreja como um corpo. O que isso demonstra para nós? Nos ensina que o meu pecado individual afeta a coletividade do corpo da igreja. O meu pecado, aquele pecado que eu cometo, atrapalha o desenvolvimento da igreja. Por quê? Porque a gente vê por aí cristãos dando calote no mercado. A gente vê cristão mentindo. A gente vê cristão discutindo nas redes sociais, que se tornou terra de ninguém. E às vezes eu me perco meia hora ali vendo a discussão do povo e falo, meu Deus do céu. Não leva a nada. Mas as pessoas estão ali. Por quê? Porque querem vencer através dos seus argumentos. Eu costumo dizer que vence a discussão quem se cala primeiro. Muitas vezes a discussão não leva a lugar algum, pelo contrário, só afastam as pessoas de nós. Então aqui Pedro está querendo dizer justamente isso. Agora vamos trabalhar na questão do corpo. Então Pedro deixou de falar individualmente e ele faz alusão ao Salmo 118, 22, ou seja, a pedra angular. Se nós não entendermos que Jesus é a pedra angular da igreja, que a igreja subsiste porque tem Cristo como a rocha, como suporte, como a fundação, nós estamos caminhando ao fracasso. Se nós não entendermos que Cristo é a razão de nós estarmos aqui juntos, nós estamos caminhando ao fracasso. Se nós não entendermos que Jesus é a razão da nossa vivência, nós estamos caminhando ao fracasso. Então, aqui Pedro está dizendo, olha, aquilo que as pessoas rejeitaram, e aí é que é um divisor de águas. A gente costuma até dizer que hoje podemos cometer qualquer pecado, reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus através de Cristo e sermos perdoados. Por quê? Porque Jesus está como nosso advogado. Mas vai chegar um momento em que Jesus deixará a posição de advogado e se tornará o juiz do grande trono branco. Não teremos mais advogado à nossa causa. Aí é aquele momento em que ele pede para entrar para o aprisco as ovelhas e afasta os cabritos. Então, nós, enquanto estamos vivos e nessa situação de Jesus quanto nosso advogado, precisamos aproveitar não para pecar e pedir perdão. Porque a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, que às vezes a gente aproveita, né? Jesus perdoa, né? Então vamos lá. Não. A gente tem que tomar cuidado com essas situações, de pecar deliberadamente, aproveitando-se da situação porque Cristo perdoa. Então a questão é justamente esta, que ele está falando, olha, esta pedra, para quem acredita, é a pedra que vai salvá-lo, mas para quem não acredita, é a pedra de tropeço. Jesus é o divisor de águas. Ainda que aqueles que não acreditem na representatividade que a pessoa de Jesus traz, ainda que ele não acredite, Jesus continua produzindo ecos de sentidos na vida deles, a ponto de separar o nascimento de Cristo, separa o calendário cristão, antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que a pessoa não acredite, ela está sujeita a esse sentido, de tão importante que é Jesus para as nossas vidas, que ele é o divisor no calendário cristão. Ainda que existam outros calendários, como o chinês, por exemplo, se fizer um contrato comercial, vai estar o calendário cristão como data. Então, essas são as coisas que a gente precisa pensar e analisar. E aqui Pedro traz com muita propriedade isso, olha,
Aqui eu estou mostrando para vocês que aquilo que lá atrás foi falado pela boca do salmista, de que viria a pedra para poder fazer a separação, essa pedra existe, e essa pedra é Cristo. E continua hoje, na atualidade, fazendo a separação. Os que se achegam a ele tornam-se, por suas vezes, pedras vivas, e sobre Cristo, todos juntos são edificados casa espiritual. Então essa parte é muito gostosa da gente analisar, que Cristo nos torna pedra viva. Por quê? Porque Ele foi a pedra aceitada. E nós somos como que pedrinhas construindo esse grande edifício chamado igreja, com letra maiúscula. A incredulidade e desobediência estão interrelacionadas e resultam em tropeço. Eu me lembro que eu era criança, e isso tem muitas décadas atrás, pastor, não vamos entrar nesse detalhe, que senão vai assustar os irmãos, mas eu me lembro que eu ia em um supermercado aqui da cidade, e criança adora comprar bala. E eu comprava uns pacotinhos de bala, e estava escrito em cima, essa frase, sabe, décadas depois eu viria a conhecer Cristo da maneira como eu o conheço hoje. Mas estava escrito lá assim: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária. Ponto e vírgula. Para aqueles que não creem, nenhuma explicação é possível. Então, trazendo isso para o nosso contexto hoje, para quando a gente crê, claro, pessoal, existe também uma aliança bíblica universitária, não sei se os irmãos já ouviram falar, a ABU, ela trabalha muito dentro das universidades, fazendo ali a pregação do evangelho, ela é interdenominacional, mas também eles atuam também no ensino médio. E o lema deles é fé que pensa, razão que crê. Então nós temos que ter uma fé pensante e uma razão. Eu creio porque eu sou um ser racional. Eu não acredito, igual a gente brinca, né? A gente dá curso para casais, a gente brinca que o marido é 99% a esposa e 1% ele, né? O que ela fala, ele fala. Então a esposa vira mais ou menos assim: agora você vai acreditar em Jesus, marido? Sim, eu acredito em Jesus. Não é porque alguém está falando que eu acredito. Eu tenho uma fé que pensa, e em virtude dessa fé pensante, eu, através da minha atuação racional, eu acredito. Então é isto que Pedro está dizendo aqui, olha, então nós precisamos crer, mas não é porque alguém creu que eu creio, não, eu analisei, eu pensei, iluminado pelo Espírito Santo, eu tenho a minha vida transformada. E aí Pedro vem dizendo, gente, é maravilhoso isso aqui, mas vós sois nação eleita, sacerdócio real. Precisamos entender que no passado o rei tinha um ofício próprio, enquanto que o sacerdote tinha outro ofício próprio. Aqui Pedro está dizendo do sacerdócio real, fusão desses dois ofícios que o rei tinha enquanto aplicar a justiça ao povo de Deus, e o sacerdote na questão da oferta de sacrifícios, de fazer ali as cerimônias, foram então fundidas em Cristo Jesus. Então Cristo é o rei sacerdote, ou seja, dois ofícios em uma pessoa apenas. Então está dizendo que além dessa nação santa, nós também somos o sacerdócio real. Diz mais abaixo então, né, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então olha só que bacana, nós somos então geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade eleita. Nossa, que delícia, eu sou tudo isso? Sim. Para quê? Uma das coisas que eu digo, Deus não dá ponto sem nó. Se Deus te capacitou para alguma coisa, Ele irá te usar nisto que Ele te capacitou. A resposta está aí mesmo. Para quê então? Qual finalidade? Anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas, ou seja, da natureza do pecado, da ignorância e da incredulidade, para a sua maravilhosa luz, ou seja, a liberdade do Evangelho. Então, sabe, hoje a gente percebe que muitas coisas que os coaches aplicam é base bíblica. Tem base bíblica, só que eles não falam. Então Pedro está dizendo assim, olha, vocês são a nação eleita, o sacerdócio real, a geração santa, o povo escolhido. Aí o povo, nossa, nós somos...
para poder pregar o evangelho. Resumindo, é isso. Então Pedro está dizendo, é basicamente isso. Então ele levantou a moral do povo, nossa, nós somos tudo isso. Exatamente, para pregar o evangelho. Seguindo um pouquinho, agora nós vamos para a parte terceira, o cidadão cristão, que aí nós vamos ler do versículo 11 ao 17. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então isso é bem interessante. Depois que Pedro eleva a moral do povo que está lendo as cartas, explica que é para eles pregar o evangelho, agora Pedro vem e começa a baixar a moralzinha deles, né? Que eles se acharam todos. Isto é o que a gente chama do feedback no meio empresarial, de você primeiro trazer o ponto positivo da pessoa, depois você traz o ponto que ela precisa ser melhorada e depois você eleva de novo a moral daquela pessoa. Então, depois de elevar a moral dos destinatários da carta, Pedro trata de colocá-los no devido lugar, tecendo alguns comentários que devem regrar a vida deles como membros na sociedade. Aqui dentro da igreja, a coisa mais gostosa e fácil é ser cristão. É a coisa mais fácil ser cristão aqui dentro da igreja. A dificuldade é ser cristão da porta para fora. Principalmente, aqui, conforme Pedro está dizendo, na questão dos gentios. Ou seja, na questão daqueles que ainda não têm condições de conhecer a Cristo. Porque na maioria das vezes, a única Bíblia que eles lerão na vida são as nossas atitudes. Vez que nós somos cartas vivas do Evangelho. Então nós temos que tomar muito cuidado no trânsito, quando alguém fecha a gente. E o trânsito é um lugar maravilhoso para a gente aprender um monte de coisa. Passa o menino de moto, de capacete, buzina e faz tchau. Aí você olha e você só vê o olho dele. Aí você buzina também e faz tchau, né? Aí a pessoa, quem que é? Não sei. Porque ele pensa, se a gente tivesse o dom de conhecer as pessoas só pelo olho, né? Olhando assim e saber, a gente ia trabalhar lá na polícia, né? A gente ia ver. Mas por quê? Olha como que isso é sério. A pessoa que está com capacete, ao cumprimentar o outro, ela esquece que está usando o capacete. Por quê? Ela olha a pessoa e vê a pessoa inteira. Ah, ali fulano, oi fulano. Mas esquece que ela está com o capacete. E que o fulano não vai conseguir identificar quem é ele. Percebe como é que o negócio é doido? É assim que funciona. Vocês querem ver outra coisa com relação ao motoqueiro? A gente está dirigindo. E aí a gente escuta o barulho de uma moto. A gente sabe que o motoqueiro vai passar. Você só não sabe se ele vai passar pela esquerda, pela direita, por cima ou por baixo, mas ele vai passar. E aí a gente briga, a gente xinga. Nossa, para que uma velocidade dessa? Para que uma correria desse jeito? Aí você está lá na sua casa, sexta-feira à noite, você pede uma pizza. E aí você pergunta, demora? Que jeito que você quer que o motoqueiro vai? Vocês estão vendo como é que a gente é louco? Percebe como nós somos loucos? De certo que é que o motoqueiro vai do lado da moto, né? E onde você vai? Vai lá entregar pizza lá na casa do rapaz lá, né? Mas ele é aquele cara que fala que não precisa correria, então eu estou indo bem, com calma. Estão entendendo? Então é isso daqui que Pedro está querendo dizer para a gente. Olha, a maneira como você lidar com o gentio é a forma como vai te demonstrar como cristão. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma como nós agimos aí fora.
no trato com as pessoas. Peregrinos estrangeiros está querendo dizer como que não estando em seu país de origem, mesmo estando no mundo, nós não somos do mundo. Logo, não devemos adotar os padrões mundanos, mas comportamentos honrosos. Essa é que é a diferença. De mostrar, através da nossa vida, através do nosso atuar, que nós somos diferentes e fazemos a diferença onde nós atuamos. Sujeição às autoridades humanas. Pessoal, disse para vocês aí a questão da prefeitura. E ali a gente aprende e cresce muito. Eu imagino, eu tive a oportunidade de escrever recentemente 2 livros e quando sair da prefeitura, um deles vai ser mais ou menos assim, Crônicas de um Servidor Público. A gente tem muita coisa para contar, vai ser bem legal. Aí depois já vai estar aposentado, né, e pode contar, só não pode colocar o nome das pessoas, senão depois dá danos morais. Mas ali, querendo ou não, eu sou um servidor pago com dinheiro do povo para atender a esse povo, independentemente do prefeito que esteja no exercício de seu mandato. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ali a gente não tem que gostar ou não gostar, nós precisamos fazer o nosso trabalho, estarmos sujeitos às autoridades, obedecer a essas autoridades, é o que Pedro está nos orientando e nos ensinando. Se nós não entendermos esse princípio, a gente vai ter dificuldade depois. E a Bíblia traz os resultados daqueles que estiveram sujeitos às autoridades. Nós podemos pensar o próprio José no Egito, nós podemos pensar Sadraque, Mesaque, Abednego, dentre outros tantos. Então dá para a gente perceber isso e viver. Agora, uma coisa é sujeitar-se, outra coisa é o cristão ser bobo no meio do povo. Por isso que nós precisamos estudar, nos capacitar e qualificar, para sabermos principalmente como nos portar diante das pessoas. Aqui, conforme eu já havia antecipado, não usar da liberdade do Evangelho como pretexto para o mal. Eu fico imaginando um ladrão que quer assaltar um banco, e aí ele ora: Senhor, segue aqueles vigias, põe um vírus naquele sistema de segurança interna. Mas, pensa bem, então tem coisas que não coadunam com aquilo que o Evangelho nos ensina. Então a gente não pode usar o pretexto, ou ainda, aqui ficou muito pesado o ladrão, né? Mas o cristão com a CNH vencida. Aí está na blitz policial: Senhor, cega aquele policial. Amaldiçoa a vida de um cara que está trabalhando. Olha só que loucura que é. Percebe como é que a gente não pode usar o Evangelho? Que às vezes a gente pensa, remontando, não sei se os irmãos vão lembrar, os Thundercats, onde tinha a espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Lembra? A gente pensa que o Evangelho é mais ou menos essa espada justiceira. A gente pensa isso. Então a gente tem que analisar. Aqui Pedro está falando: olha, não usem o Evangelho para poder acobertar as coisas erradas que vocês fazem. Ou ainda para dar aso, para dar vazão às coisas erradas que estão dentro do coração e que insistem em vir à tona. E aí ele termina essa parte dizendo: honrar a todos, amar os irmãos e temer a Deus. Nada que está escrito na Bíblia, não é assim, né? Pedro estava lá assim: eu preciso falar que é para honrar as pessoas, amar as pessoas e temer a Deus. Que ordem que eu coloco isso? Aí sorteia e coloca. Não. Se Pedro escreveu que é para honrar as pessoas, que é para amar os irmãos e temer a Deus, essa ordem quer nos dizer alguma coisa. Essa ordem quer nos dizer alguma coisa. Honrar, eu preciso honrar todas as pessoas. Aí depois vem amar as pessoas. Eu só vou conseguir amar as pessoas a partir do momento que eu atribuo honra àquelas pessoas. Eu reconheço que aquela pessoa existe. Eu reconheço que aquela pessoa faz parte da minha vida. E aí, honrando pessoas e amando as pessoas, eu consigo demonstrar aos demais o meu temor a Deus. Então essa é a questão. Nada que está na Bíblia foi colocado aleatoriamente. O Espírito Santo orientou as pessoas, instruiu
os escritores da Bíblia, em torno aí de 40 autores, a escreverem aquilo que eles tinham contato no dia a dia e principalmente da questão espiritual a qual eles lidavam com Deus. Então a gente precisa compreender o porquê as coisas estão na Bíblia em determinada sequência. E aí nós vamos para a última parte, onde nós podemos chamar de os deveres dos cristãos, que aí está do versículo 18 até o 25. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em suportar sofrimentos se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Por isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais aos seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Então aqui Pedro continua enfatizando essa questão de submissão aos senhores, mas não somente aos senhores bons, mas aos senhores ruins. Ah, mas hoje não tem pessoas ruins. Sim, tem pessoas ruins. E nós precisamos agir com misericórdia para com essas pessoas. Não semelhantemente ao que eu falei para vocês quando eu orava com relação àquela pessoa que me perseguia. Mas sim, orando no sentido de pedir para que a misericórdia alcance aquela pessoa. E às vezes o desejo do nosso coração é que aquela pessoa se converta a Cristo. A gente quer pegar um machado, partir a cabeça dele no meio, enfiar a Bíblia lá dentro e costurar. Não é assim que funciona. Às vezes a gente fala 5, 10, 15, 20 anos para uma pessoa, não acontece nada. Ela encontra com alguém na rua, Jesus te ama. Nossa, ninguém nunca me falou isso. Você faz 20 anos que eu falo, não é possível. Porque às vezes a maneira como nós estamos falando não é a maneira correta. E aí vem alguém que fala de uma maneira especial e ela consegue alcançar aquela pessoa. Nessa questão de servos bons e ruins, não há mérito, de senhores bons e ruins, não há mérito algum em receber castigo por merecimento. Esses dias eu estava vendo ali no Facebook, colocaram uma foto perguntando qual psicólogo havia te cuidado na infância. Aí tinha uma varinha, tinha uma chinela havaiana e tinha mais uma outra situação lá. Lá em casa eu fui criado pela minha avó. Então a diferença de geração já era muito grande. E eu me lembro uma vez que ela me deu umas cintadas e eu peguei uma canetinha vermelha e fui lá e fiz uns vergão de canetinha vermelha na perna assim e fui lá, mostrei para ela, olha aí que a senhora fez. Aí ela pegou, olhou assim, ah, então você quer que fica vergão? Aí ela deixou vergão. Então, isso é o quê? Para a gente entender, vocês riem porque não são com vocês, né? Mas não tem problema não, certo? Ou seja, o castigo, ainda que nessa situação, não foi por merecimento, porque vamos pensar, eu não fui lá afrontar, a minha avó, vamos ser sinceros, certo? Agora eu não me lembro por que ela tinha me batido, eu acho que deveria ser alguma coisa que eu tinha feito, né? Porque a gente funciona assim, né? Quem apanha não esquece, quem bate esquece, aquele lema. Então provavelmente eu tinha feito alguma coisa e ela me corrigiu, mas corrigiu assim só para não passar em branco. Aí eu fui lá e eu afrontei. Falei, olha aí que a senhora fez, quer dizer, menti, enganei e não estava sujeito à autoridade dela na questão da correção. Então aí ela foi e deixou vergão mesmo, sabe? Aí eu lembro dessa história até hoje, para vocês verem que o vergão ficou marcado, certo? Não somente na pele, mas na alma também. Mas isso que é interessante para a gente analisar. Ou seja, que mérito há você receber o castigo por algo que você fez errado?
A questão está em você, em tese, ser castigado por aquilo que você não fez. Isto sim honra a Deus. E o exemplo é clássico e dado por Jesus. Olha o tanto de coisa que falaram a respeito dele e ele não abriu a boca. Então nós precisamos lidar e aprender com tudo isso que estamos pensando, certo? E aí Jesus mostrou como fazer, ou seja, tem uma instituição de ensino que utiliza muito essa questão do ação, reflexão, ação. O professor faz, o aluno reflete e o aluno faz em seguida. Se Jesus é tido como nosso professor, ele nos ensinou. Então cabe a nós refletirmos e analisarmos e colocarmos em prática os ensinamentos em pleno século 21. Mas os ensinamentos que Jesus deixou são há 2 milênios atrás, praticamente? Sim, mas continuam em voga. E nós precisamos colocar em prática da mesma maneira. Se nós não agirmos desta forma, nós estamos destruindo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Aí vem na questão quando Pedro está dizendo aqui que Jesus não cometeu pecado e nem engano foi encontrado nele, na sua boca. A impecabilidade de Cristo é essencial à sua suficiência como Salvador, na obra sacrificial pelos pecadores, e é enfatizada, não somente aqui, mas através de toda a narrativa do plano divino de redenção. Pessoal, eu penso que a coisa mais difícil que seria para qualquer pessoa seria ser amigo de Cristo. Não, pensa bem, vocês vão entender. Imagina Jesus dentro da sala de aula, 10 em todas as matérias. A nossa mãe, olha que coisa linda que é Jesus, tira 10 em tudo. Você? Não, pensa bem, não, vamos analisar. É difícil, gente, e a gente não para pensar nisso. Imagina só os amiguinhos de Jesus. Olha lá Jesus, olha como é que ele se comporta com José e Maria. Você, hein? Por que você não é igual a Jesus? Percebe só como que isso, o que isso implica para a gente? E aí a gente está colocando ele no contexto de Jesus. Mas e hoje? Hoje continua sendo a mesma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas falam, olha, você é cristão, você é um mini Cristo. Mas esquecemos que aqui dentro tem uma pessoa. Então essa é a dificuldade da gente tentar exteriorizar. E as pessoas falam, não, você tem que ser igual. Realmente, nós estamos em um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Hoje eu preciso ser melhor que fui ontem e amanhã, se esse amanhã vier, eu preciso me trabalhar hoje para amanhã ser melhor do que eu estou sendo hoje. Isso é claro, evidente. Mas nós precisamos também agir com misericórdia para com os nossos irmãos. Porque quando nós erramos, nós queremos misericórdia de Deus. Mas quando o irmão erra, a gente pede justiça divina sobre a vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. E aqui Pedro está demonstrando, em outras palavras, exatamente isso que nós estamos conversando. E aí Pedro termina dizendo que Jesus então é o pastor e bispo da nossa alma. Antes a gente não eram como ovelhas sem rebanho, agora a gente tem um rebanho. A Bíblia ela é escrita utilizando as situações que eles tinham ali do dia a dia. Imagina Jesus conversando com os discípulos, olha, vai ter a rede de Wi-Fi, internet, vocês precisam de ver como que isso vai ser bom lá no futuro. Os discípulos iam ficar olhando assim, ó, sem entender nada. Então o que acontece? Jesus utilizava situações do dia a dia deles ali para poder aplicar os ensinamentos. E Pedro não está fugindo da regra. Pedro também está seguindo essa linha de Jesus. Olha, agora o ponto é isso mesmo. Antes vocês eram como ovelhas. E eles conheciam o que era uma ovelha. Sabia qual era a finalidade do pastor cuidar das ovelhas? A finalidade, resumidamente, era o quê? O pastor alimenta e sustenta, procura, reúne no curral, conduz, protege de inimigos e encaminha para os verdes pastos. Então o que acontece? Ele estava mostrando ali, olha, a figura do pastor que vocês conhecem, que cuidam das ovelhas, é semelhante à de Jesus. Só que Jesus cuida durante a eternidade toda, nos leva para passar a eternidade com Ele. E ainda fala da questão de bispo. Bispo é uma palavra que empregava como título de funcionários ali naquela época para cuidar de determinadas repartições do Estado. Não com o título de bispo que a gente conhece hoje dentro das denominações principalmente de caráter eclesiástico.
Então está querendo mostrar mais ou menos assim, olha, vocês agora vão ter um pastor, alguém que vai cuidar de vocês e que vai dar direção nas suas vidas. Então a gente precisa ler a Bíblia com esse entendimento. Como que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, o contexto em que ela foi escrita e o que eu trago para o meu dia, hoje, a aplicação desses ensinamentos que eu estou conseguindo identificar na leitura da palavra de Deus. Aí a gente consegue ver e analisar. Então aí a pergunta que eu trouxe é: como colocar em prática 1 Pedro capítulo 2 nos dias atuais? Porque é difícil. É difícil. E eu estava conversando com o pastor ali, falando sobre a questão da epidemia, que muitas pessoas estão assistindo em casa, nada contra, por favor, não é para julgar, cada um sabe onde o sapato aperta. Mas aí eu falei para o pastor, e a hora que vier mesmo a perseguição à igreja? Como é que vai ser? Então é algo para a gente pensar. Então, diante dessa pergunta, o que eu posso fazer com 1 Pedro capítulo 2 nos dias atuais? A resposta que Deus trouxe ao meu coração e que eu consegui ver em cima desse capítulo inteiro é: seguindo os ensinos de Pedro, tendo Cristo como exemplo. Aí dá para a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Então, amados, o que Deus falou comigo durante a preparação desse estudo é basicamente isto: sermos a Bíblia que as pessoas lerão, através das nossas atitudes. Francisco de Assis certa vez disse: pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Então é pregar com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Vamos orar agradecendo a Deus por esse precioso momento. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por ter o privilégio, Pai, de ler a Bíblia no nosso próprio idioma. Quantas pessoas, Senhor, sequer têm acesso à Bíblia, ou quando têm, Senhor, são em outros idiomas. Mas nós, Senhor, nós não somos melhores do que eles, Pai, mas nós temos esse privilégio de termos a Bíblia numa versão que nós possamos ler e o nosso intelecto entender o que está sendo dito, Pai. Mas mais que isso, nós queremos te agradecer porque Teu Espírito Santo interage com o nosso espírito, produzindo o crescimento. Nós queremos te agradecer, Deus, pela rede internacional de computadores que está levando, Deus, essa mensagem a muitos lugares onde sequer tinha em mente, Senhor, que podia ser alcançada. Também queremos te agradecer, Pai, pela vida do pastor Isaías e a casa dele, que tem cuidado das pessoas que aqui estão. Nós louvamos o Teu nome e queremos, Pai, pedir graça e misericórdia para vivermos aquilo que Pedro, através do Teu Espírito Santo, expôs no capítulo 2 da primeira carta dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe. Pastor. Irmãos, é interessante que quando chegou essa situação que nós estamos vivendo, talvez muitos perguntaram, e a situação da igreja, né? A situação da igreja. E como a palavra de Deus é muito clara, o amor de muitos está se esfriando. Mas Deus também não nos deu, pregamos isso no domingo passado, uma missão tão boba assim. E eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos, né? O que está acontecendo na nossa igreja? Nós esperamos ter 4 pessoas para o batismo, já temos 3, mas nós estamos esperando uma decidir. Vamos batizar pela fé 4 pessoas. Né? E nós temos ido ali no bairro do Jerusalém, esqueci. Belo Horizonte, né, Washington? O Wesley esteve conosco ali, e Deus colocou no nosso coração de abrir uma congregação ali. Então a gente está precisando, irmãos, de pessoas, né, com lucidez, escutei isso no repórter da Record, e coragem para esse trabalho. Temos uma média mais ou menos de 10 pessoas, né? Toda quarta-feira ali, que não frequentam a igreja, nossa igreja, mas que estão ali toda quarta-feira, né? Deus já colocou no nosso coração, andando com Wesley, com Washington ali, a Ivone, gente que podemos ter uma congregação da Betel aqui. E isso é fazer missões, né? Então Deus está nos dando visão, né? Deus está nos dando visão, e agora nós precisamos correr para realizar essa missão que Deus
colocou nas nossas mãos, né? Os irmãos podem ficar tranquilos que vão batizar. Só estamos esperando a confirmação de um pastor amigo nosso, se tem aquecedor, porque esse frio, né? A gente tem que preservar mesmo aí. Quem tem reumatismo, aquela coisa toda, igual o pastor, né? Tal, para a gente realizar os batismos. Nós vamos realizar. Porque nós estamos cumprindo a missão que Cristo nos deixou, né? E depois fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tremenda palavra. Pastor, muito obrigado, porque você está conosco. Só tenho que agradecer a Deus porque você veio, né? Então nós vamos, lembrando mais uma vez, a Igreja Batista, alguns membros da Igreja Batista em Cariaçu vão estar conosco hoje, vai ser uma bênção, e nós vamos orar, né? Ore, agradeça a Deus porque você está aqui, né? E assim nós estaremos terminando o nosso culto com oração silenciosa. Amém?